Nós temos. Eu vou expor aqui algumas perguntas que vieram de internautas e a gente vê o tempo disponível no limite do possível. Vamos lá. Eu prefiro que tu faça uma por uma, eu respondo brevemente, será assim. Será que não fica muito, Porque... muito pesado? Porque eu achei que Não, eu vou, enquanto a gente puder fazer, mais uns 15 minutos. Aqui tem algumas. Ricardo Maciel. Qual o papel do proletariado hoje? Acho que, em certa medida, essa pergunta foi respondida ao longo Não, mas ela é importante. Eu diria que uma nova ordem democrática e socialista não pode ser consertada, não pode ser constituída sem que as classes trabalhadoras e o proletariado tenham um papel ativo nessa construção. Mas longe, na minha opinião, de serem os sujeitos, os sujeitos orgânicos exclusivos da construção dessa nova ordem. Helena continua e diz assim: o PT na época da ditadura era reconhecido numa posição de conflito. Agora os movimentos sociais não são. Isto traz uma crise de representatividade. Então, qual a visão do PT em relação ao ressurgimento da política? Bem, eu não posso falar pelo PT, né? Eu sou membro do PT e sou integrante de uma das posições do PT, né? Eu entendo que o PT está tendo um papel extraordinário na sociedade brasileira, com todas as suas limitações que tem, né? Se tem algum partido que foi sujeito da construção do governo Lula e da vitória da Dilma, né, dos governos Lula e da vitória da Dilma, é o Partido dos Trabalhadores. Então, é um partido que já tem uma grande justificativa histórica. Eu, quando abordo a questão do PT, hoje eu abordo a questão do PT a partir de uma visão virtuosa. Eu acho que é o partido que tem condições de transcender para se tornar um partido mais transformador e mais avançado do que é hoje, levando em consideração essas questões que eu tinha colocado anteriormente. Dando continuidade aqui, Bárbara Panceira e Gaston Ernesto Passi. No contexto do que se discute agora, governador, o senhor, eu não sei se está boa a audição, no contexto do que se discute agora, governador, o senhor poderia fazer uma peroração sobre a transição molecular? Sim. A transição molecular é uma categoria principalmente gramsciana, né, que refere à transição de indivíduos, de grupos na base da sociedade para a média ou para o topo da pirâmide social. Essa transição molecular, ela é vista pelo Gramsci como uma forma de absorção, mas também como uma forma de conquista das classes populares, né, que até ele usa a expressão que tem que se preparar tecnicamente para dirigir o Estado e para dirigir a produção, né? Então, eu acho que um país como o Brasil tem condições de fazer uma transição de massas, da base para cima, né? E me perdoe o exemplo, que me orgulha muito, acho que o ProUni é um exemplo, né, dessa transição de massas. Hoje nós já temos mais de 1 milhão, né, de jovens, 1.100.000 jovens que ou já passaram por universidades no país, né, ou estão dentro da universidade no país, em função do ProUni, que são jovens de famílias de até 3 salários mínimos, e que ajudam a formar uma nova elite política no país, uma nova elite gerencial, uma nova elite técnica, né? Aqui eu uso a expressão elite no sentido paretiano, não no sentido, né, de que é riqueza, né, mas de formação de quadros, né, que estão na sociedade e que vão se avolumar cada vez mais na sociedade. Agora, por quem eles serão ganhos? Isso é uma tarefa de um partido democrático, libertário e socialista. Eles serão ganhos por alguém, como cidadãos e como ativistas, né, ou como quadros para compartilhar de um determinado projeto, seja ele qual for. Ela continua ainda. Não, aqui é de outra, Victor Zacarias. Qual o papel da comunicação na formação da hegemonia do pensamento econômico? Para complementar, gostaria de saber se hoje os governos progressistas têm a preocupação de apoiar as mídias alternativas. Qual o papel dos meios de comunicação? Sim, eu acho que, em primeiro lugar, os governos têm que ajudar as mídias alternativas a se expressarem e a se manterem, né? Embora os recursos que o governo vai usar, ele tem que usar de maneira severa para ter um resultado, né,
no processo de informação que ele deve passar para a sociedade, portanto, ele deve ter critérios para isso, né? E não apenas distribuir dinheiro porque é mídia alternativa. E esses critérios implicam que se utilize as mídias tradicionais para um governo poder informar, né? Em relação ao controle, né, que os meios de comunicação podem ter, né, na formação do pensamento econômico, eu acho que existe sim um controle, uma cristalização, mas ela é precária. Ela é precária, né, porque ela lida, na verdade, com o que está dado. A mídia, quando conquistou a maioria da sociedade brasileira, né, e a maioria da sociedade mundial para o neoliberalismo, apenas consolidou um senso comum, né, contra o Estado, um senso comum contra a igualdade, um senso comum de que qualquer um pode ser herói e vencer na vida, né? Então, a reprodução da ideologia econômica do neoliberalismo, ela na verdade é uma afirmação do senso comum. E essa afirmação do senso comum é sempre precária. É sempre precária, né? Tanto é verdade que vem uma crise determinada e esse senso comum se torna rapidamente um bom senso. Né? Para usar também uma expressão gramsciana, estou sendo enganado. Tem algo de errado aí quando ocorre, como ocorre hoje, né? Na Espanha, em Portugal, na Grécia, na Irlanda e assim por diante, né? Eu acho que compete, né, fazermos uma disputa por dentro dos meios de comunicação tradicionais, pela mídia, na comunicação, pela mídia alternativa, na comunicação direta com a massa, porque os próprios meios de comunicação têm também as suas contradições ao tratar desse senso comum, né? Por exemplo, foi difícil, né, para os grandes meios de comunicação, que num certo momento estiveram inclusive enfileirados para derrubar o presidente Lula, para dar um golpe político no presidente Lula, não é um golpe militar, mas um golpe político, eles tiveram que crescentemente ir admitindo que tinha uma nova classe média no país, que foi produto do governo Lula, né? E isso valorizou profundamente o Lula e transformou ele, né, num grande dirigente de massas no país, num ídolo político, que se deu por dentro da própria mídia, né? Então nós não podemos esquentar a cabeça, né, e achar que a mídia controla tudo e tem uma visão unilinear, né, das tarefas de dominação que ela efetivamente exerce sobre o pensamento da sociedade. Uma última pergunta? Perfeito. Em respeito, depois nós encerramos. Pedro Batista, de São Paulo, membro do Diretório Municipal do PT, ele pergunta: nunca antes na história desse país houve tantas oportunidades de educação e trabalho. Por esse desenvolvimento do Brasil é muito respeitado internacionalmente, sendo modelo para inúmeras administrações, e vemos uma transformação positiva. E há, como você diz, uma inclusão social massiva. A maior parcela dessa nova classe trabalhadora tem um perfil conservador e, contraditoriamente, apoia os nossos governos, mas dialoga mal com os partidos de esquerda. Se o PT tem um papel fundamental nessa transformação social, qual o caminho para que a sua direção e sua militância consiga estabelecer um diálogo que convença a sociedade das suas propostas? Eu não acho que somente a nova classe trabalhadora tenha uma ideologia conservadora, né? Eu acho que os trabalhadores incluídos, em geral, hoje, na circunstância histórica que nós vivemos, têm uma posição mais conservadora do que progressista. Por quê? Porque eles olham para o lado, vem o desemprego, o imigrante, o miserável, né, o morador de rua, e querem conservar os seus direitos. Conservar os seus direitos contra quem? Contra quem os ameaça, seja o capital, seja quem está fora da sociedade. Então, nesse sentido, há um processo de conservadorização das classes trabalhadoras incluídas em geral, né? Como se pode vencer isso, né? Eu acho que se pode vencer, obviamente, em primeiro lugar, através de uma luta de ideias, né? E que recupere, né, aquele sentido originário da classe trabalhadora de que o destino de um é o destino de todos e que é necessário que a classe trabalhadora tenha uma visão coletiva, orgânica da sociedade que pode preservar e aprofundar os seus direitos. Então, essa questão da preservação e do aprofundamento é fundamental. Qual é o grande obstáculo disso? O grande obstáculo disso é o corporativismo, né? É quando os setores da classe trabalhadora, seja do setor público, né, seja do setor privado, né, começam a tratar das suas grandes questões sociais e econômicas a partir da ótica exclusiva
da sua corporação, exclusiva da sua corporação. Né? Vou dar um exemplo concreto. Né? A raiva dos imigrantes franceses do Cinturão Vermelho contra os imigrantes. Por que eles fazem isso? Eles querem conservar a sua possibilidade de emprego ou o seu emprego. E não estabelecem a identidade desses trabalhadores com a identidade da classe. Portanto, não há um sindicalismo dos desempregados, né, que façam um arranjo político, uma concertação política nas classes trabalhadoras para unificar os trabalhadores em cima do quê? De uma nova ordem econômica e social capaz de absorver e devolver para esses trabalhadores imigrantes tudo aquilo que o colonialismo lhe tirou ao longo de décadas e às vezes ao longo de séculos. Né? Quando uma categoria profissional, por exemplo, né, do serviço público, faz uma reivindicação que é visível que a porção de recursos que ela quer para si é uma porção de recursos que vai prejudicar os demais trabalhadores que não têm a mesma força reivindicatória do que ela. Né? É uma posição particularista, corporativa, é compreensível, mas claro que é. Cada um quer ganhar mais. Né? Mas isto só se resolve por formação de consciência política da classe trabalhadora. E não em função de movimentos econômicos que sejam mais vitoriosos ou menos vitoriosos. Né? Porque uma vitória numa luta econômica, tanto só pode ser uma vitória que agregue consciência, como pode ser uma vitória que torne a consciência ainda mais corporativa e mais atrasada. Então, hoje, os grandes movimentos de trabalhadores são muito mais políticos do que antes. Porque antes, os movimentos lutavam pela liberdade. E a liberdade é uma questão universal, de todas as classes. Agora, os movimentos dos trabalhadores são mais particulares. Né? E para que eles saiam do particularismo, eles têm que se elevar a um nível político, eu diria, superior ao que tem ocorrido até agora. Está ótimo. Infelizmente, terminamos com 1h30 aqui de conversa. Não, uma hora. Me ganhou meia hora ainda. Mas merecido. Foi um grande prazer te encontrar e fazer essa conversa. O que nós gostaríamos, governador, era... Nós estamos terminando esse ciclo agora de exposições. Infelizmente não conseguimos algumas pessoas que gostaríamos muito que participassem, como o Carlos Nelson Coutinho. Infelizmente não foi possível, e outros companheiros aí importantes. Mas a nossa pretensão é promover debates agora, não mais exposições. E aí eu quero deixar um convite meio pré-formatado de nós podermos mais para frente convidá-lo para aí debate mesmo, confrontando posições com este enfoque, as nossas perspectivas, o futuro que está colocado para o movimento socialista. Bem, okay? Muito obrigado. Só deixa eu fazer uma provocação para o meu amigo Carlos Nelson Coutinho. Claro. Eu continuo não achando que a democracia seja um valor universal. Eu acho que ela se torna hoje, inclusive, um valor cada vez mais particular dos setores mais oprimidos, dos setores mais deserdados, os setores mais carentes de efetividade de direitos, né? E não um valor que consiga unificar toda a sociedade. Eu acho que cada vez mais as classes médias altas dos países desenvolvidos e as classes dominantes dos países desenvolvidos vão interessar cada vez menos para eles a questão democrática. Fica um abraço para o meu amigo, que me ensinou muito, mas também emite uma opinião paralela dele. Não é contraditória com a dele, é paralela dele. Até acho que, do ponto de vista político, se deve defender que seja um valor universal. Mas já dá um bom debate.